Se você acompanha o mundo da programação nos últimos tempos, provavelmente você já ouviu falar de Rust e as mil maravilhas que ela é, né? Uma linguagem segura, rápida, eficiente, que não deixa você escrever bug e como é uma linguagem que deve substituir C e C++ nos próximos anos. Mas eu tô aqui para falar com você de outra linguagem, que é Zig, e porque na verdade é ela que vai fazer tudo isso daí. E fazia tempo que a gente estava precisando de linguagens que competissem, tentassem superar, né, C e C++, e a gente conseguiu duas em bem pouco tempo. Então, nesse vídeo eu quero explicar para vocês a área dessas linguagens, que é System Programming, e as características das linguagens nessa área. Também dar uma pincelada na história do C e por que a gente quer tanto uma alternativa, por que a gente quer tanto superar C. E também introduzir Rust e Zig, dar uma pincelada nas características principais delas e explicar o porquê que eu acho que Zig vai ser a alternativa a C no final de tudo isso. Mas eu quero saber a tua opinião também, então já deixa nos comentários, já comenta aí o que você acha, se você concorda ou discorda. E para quem não me conhece, eu sou o Wayne, Dev de Desempenho, e aqui no meu canal e nas minhas redes eu produzo conteúdo de baixo nível, então já se inscreve aí, já deixa o like e também entra no canal do Discord e me segue lá no Instagram. Além disso, eu faço live todas terças e quinta às 9 horas, então cola lá se quiser acompanhar tudo isso aí também e trocar uma ideia. Antes de partir para a linguagem e as alternativas, eu acho muito importante a gente conceituar a área da programação que essas linguagens visam ser utilizadas, que elas visam resolver, que é a área de Systems Programming. O que é o System Programming? É você fazer o sistema que vai rodar outros aplicativos. Então, os exemplos clássicos daqui, né? A gente vai ter um sistema operacional, a gente vai ter drivers e outros tipos de programas que servem como uma espécie de... que servem como sistema mesmo, né? Para você rodar outras coisas em cima dele. Systems Programming. E essa área tem como característica, né, você necessitar de um acesso muito próximo do hardware. Você precisa de um gerenciamento de memória manual, você vai ter que trocar mensagem a nível dos fios ali do seu computador. Então, o nível de abstração daqui e o nível de controle, o nível de abstração costuma ser baixo, né? E o nível de controle que você quer é muito alto. Você quer definir os bits que vão para o controlador. E duas características que são muito importantes quando a gente está falando desse tipo de linguagem e desse tipo de sistema são gerenciamento de memória. Eu geralmente vou querer ter a capacidade de fazer o gerenciamento de memória na mão se eu quiser, porque muitas vezes eu preciso fazer isso, e também desempenho. Esses sistemas eles costumam ser bem críticos com relação ao desempenho, porque tudo depende deles, então a linguagem tem que ter um bom desempenho, tem que ter uma... E isso acarreta várias coisas no design da linguagem. Assim, historicamente, quando a gente está falando de System Programming, a gente tem como sinônimo C, nosso querido C, lá de 1970, e desde 1970, desde a popularização do Unix, o C é a linguagem padrão para System Programming, para essa área. Não tem nenhum competidor muito grande, pelo menos não até pouco tempo atrás. E como ser padrão, né, para programação de sistemas, a gente tem muito código, muito código em C. E é inviável fazer a migração de todo esse código. Mas, ao mesmo tempo, C foi uma linguagem desenvolvida lá nos anos 80, visando o desenvolvimento do Unix, né? E que, desde lá, a gente já observou muitos padrões e muitas propensões de erros que o design da linguagem permite que a gente faça, e isso se agrave em bugs, em falhas de segurança para os nossos sistemas. Tem algumas clássicas, né? Como null pointer, né? Você fazer acesso de null pointer e todo tipo de bug que ocorre com null, né? E a falta de checagem com relação a isso. Memory leaks também, quando você consegue acessar uma parte de um programa que você não deveria conseguir acessar,
outros bugs, várias classes de bug de memória, né? Você vai ter double free e, enfim, é bastante bug que o design da linguagem permite que a gente faça. Então, é difícil resolver isso dentro da própria linguagem. E justamente principalmente por esses bugs, né, e essas questões, vem surgindo alternativas nos últimos tempos para competir com C e tentar ou destronar ou dar alguma alternativa para essa área de programação de sistemas. E duas das mais famosas são Rust e Zig. Começando aqui com Rust, né? É uma linguagem que acho que já dá para se considerar bem estabelecida. Começou o desenvolvimento lá em 2006, em 2009 a Mozilla começou a financiar o desenvolvimento e desde 2015 é liberada para o público e acho que o alcance dela, né, só tem aumentado desde então. E a principal característica, né, quando a gente está falando de Rust e a segurança que ela traz a mais com relação a C é como ele lida com memória, que ele introduz o conceito de ownership, um borrower checker, em que cada coisa só pode ter um dono, você pode emprestar, enfim. No final da história, você evita bugs de memory leak, bugs de double free, e o programa consegue fazer esse gerenciamento de alocar e desalocar a memória automaticamente para você, já que ele tem essas informações dentro dele, relacionadas a ownership, borrower checker, enfim. Mas não é só isso sobre memória também. Rust vai ter todo um tratamento especial para erros e você é obrigado a tratar, né? Coisa que você não necessariamente é em C. Por exemplo, o malloc ele pode retornar -1. E o que você faz com isso? Pois é, né? Não duvido que nos programas de C nossos aí a gente trata erro de malloc, por exemplo. E também além disso, ele dá ferramentas para você modelar o seu estado de maneira que você não consiga ter um estado inconsistente da sua aplicação. Enfim, várias coisas que dão uma ergonomia muito melhor do que você tem em C e que várias classes de bugs que você tem em C já não existem em Rust por causa da linguagem. A linguagem não permite esse tipo de bug, ou se houver, você sabe onde está ao menos, né? Por exemplo, com o unsafe de Rust. E aqui o vídeo é para defender Zig, mas eu recomendo demais, tá? Vocês veem Rust, eu acho uma ótima linguagem, sim. E vale a pena para quem trabalha com baixo nível, trabalha com essa área ou tem qualquer interesse. Então, aprenda Rust. Não tomem esse vídeo como não usem Rust, o Rust é ruim. Não é isso. Só eu acho que Zig é melhor. E a outra alternativa que surgiu, né, nesse mundo recentemente de System Programming é Zig, e que eu quero defender nesse vídeo. Ela é uma linguagem que se coloca como uma sucessora de espírito de C e que visa ser utilizada indeterminadamente, ou seja, daqui para frente a gente consegue usar Zig para sempre. E Zig tem bastante coisa em comum com Rust, por exemplo, a questão dos erros e obrigar você a tratar eles, né? Também a questão dos enums e como você consegue modelar o estado do seu programa, você conseguir definir lugares coisas que nunca deveriam acontecer e o programa nunca deveria chegar lá. Mas uma coisa que ela não tem em comum é ela não tem a questão de ownership e de memória de Rust. Então você ainda consegue ter bugs de memória em Zig. Por exemplo, você consegue ter memory leak em Zig. Isso não dá para negar. Mas Zig tem dois pontos que eu considero muito chave e que para mim fazem superar Rust. O primeiro deles é esse daqui. E usar Zig como zero dependência, um substituto para compilador de C e C++. Ou seja, você pode pegar o seu código já existente de C e C++ e compilar com Zig. Então, todo o código de C e C++ que a gente já fez desde os anos 70, a gente consegue usar Zig para compilar. E, enfim, um drop-in replacement, como eles colocam aqui.
Talvez seja difícil expressar a importância disso, mas imagina que nenhuma empresa vai migrar todo o seu sistema, toda a sua base de código que já existe de C e C++ para uma outra linguagem. Uma base de código gigante com milhões de linhas não vão ser migradas, está funcionando e é isso. E Zig permite que você não necessite migrar, mas sim que você consiga incrementando a sua base com códigos em Zig, com o que já existe em C e C++, integrando isso de maneira transparente, vamos colocar assim, de uma maneira muito mais fácil. Não que em Rush você não consiga fazer isso. Você consegue, mas é mais difícil, você vai precisar definir as coisas em duas linguagens. Não é um drop-in replacement como é o Zig e seu build tool. Inclusive, Zig é muito utilizado por bases de código que são só C e C++, mas que precisam de cross-compilation, compilar para várias plataformas diferentes. E o Zig suporta isso de maneira muito tranquila. E o segundo ponto, que é extremamente chave para mim, é o comp time. É como o Zig trata as diretivas de compilação dele, como ele faz isso. Como funciona isso tradicionalmente, né? A gente vai ter em C, por exemplo, os defines. Então, lá no meu programa, eu vou ter defines, eu vou ter macros que vão ser substituídos no programa em tempo de compilação. E é assim que funciona, né? Basicamente, quando eu quero programar em tempo de compilação, eu vou lá e faço isso daqui. Rush eu vou ter um negócio semelhante. Os macros, nunca mexi muito, mas eu vou ter algo nesse sentido. Por exemplo, aqui em C, né, eu consigo definir funções também em tempo de compilação. Em Zig é bem diferente, porque você consegue programar em tempo... Você tem uma diretiva para falar assim, isso daqui é em tempo de compilação, no meio do seu programa. Você não precisa de uma outra linguagem ou de outro tipo de definição para esse tipo de coisa. Você consegue usar o próprio Zig, a própria linguagem de Zig, para definir coisas em tempo de compilação. E eu acho que eu, quando vi isso daqui, para mim é mágica. Para mim é mágica. Porque quem já teve que programar em tempo de compilação sabe a dor de cabeça que é e como é chato, como dá pau, como é difícil fazer esse tipo de coisa. E como falta ferramenta. Falta ferramenta. Você quer fazer algo muito simples e é chato. É chato. Muito chato. E, assim, em Zig eu tenho toda a minha linguagem. Tudo que existe em runtime existe também em tempo de compilação e eu consigo utilizar. É claro que eu tenho que seguir certas regras, né? Mas Zig me dá essa oportunidade. E aqui para vocês, para dar um exemplo, né? Eu trabalho com esse método que chama LBM e esse FluidX3D aqui é um bem famoso sobre isso. Aqui eu tenho um exemplo de como é isso, né? Você tem que fazer uma espécie de geração de templates. Aqui ele está definindo algumas coisas, gerando uma string com defines para gerar um programa que vai ser compilado. Enfim, é uma confusão. E você tem que fazer esse tipo de coisa em C e C++. E Rush eu não posso afirmar, né? Mas eu imagino que seja semelhante. E é muito chato, é muito propenso a bug, é muito complicado. Difícil explicar de outra maneira isso. Inclusive, isso daqui, ó, você pode chamar funções em tempo de compilação. Isso daqui é impressionante. Você conseguir chamar uma função em tempo de compilação? Nossa senhora. Meu Deus. E eu curti tanto isso, fiquei tão impressionado, que eu vou fazer um solver inteiro de LBM em Zig e comparar depois com o solver que eu tinha em C, porque eu acho que vai ficar muito melhor. E eu devo postar para membros, então aí, se quiser acompanhar, já vira membro aí. Provavelmente o primeiro vídeo já deve estar no ar. E, enfim, vai ser um negócio que eu tenho certeza que vai ser muito melhor, muito mais fácil de fazer e vai diminuir muito a minha dor de cabeça. Então, acho que para Systems Programming, que são majoritariamente programas já escritos em C, Zig vai ser uma ótima alternativa aí para você migrar. Você tem que migrar primeiro, né, o seu
seu build tool, suas ferramentas de compilação, mas mudando isso você consegue integrar C e Zig de uma maneira muito tranquila no projeto. Mas, assim, para projetos do zero, que também estão surgindo por aí, acho que as duas linguagens têm suas vantagens e desvantagens, mas eu convido a você experimentar as duas, porque as duas são ótimas alternativas a C e C++, e eu acho que a gente, como desenvolvedor, ganha muita ergonomia utilizando elas com relação a C. Mas diz aí, você concorda, discorda do que eu falei aqui? Você acha que eu falei merda? Também você já programou em Zig, em Rust? Contar da experiência também com C e C++, os bugs que vocês já tiveram, porque eu tenho bastante história de bug em C e C++ que com certeza essas duas linguagens não permitiriam eu fazer. E também, se quiserem acompanhar minha jornada aí com o Zig e programas com ele, já virem membros que eu devo fazer sobre de LBM. E logo em sequência, eu quero fazer um sistema operacional, um projeto da faculdade que eu fiz, eu quero refazer em Zig e fazer um sistema operacional para um Arduino em Zig. Então é isso aí. Valeu, galera, e tchau!